Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais um vídeo pelo canal O Evangelho do Reino. Aqui quem vos fala é o irmão Anderson e hoje nós vamos estar tratando do assunto a respeito do vaso do oleiro e o mistério das duas casas de Israel. Nós vamos usar, irmão, dois textos como base para nós estarmos iniciando o estudo. E normalmente os meus vídeos eles são de 5 a 6 minutos em média. Só que esse estudo, irmãos, ele é um pouco mais complexo. Por isso eu vou precisar estender um pouco mais. Então, essa série de estudos, os vídeos vão ter em média de 10 a 12 minutos. Tá bem? Porque é difícil explicar em poucas palavras. Precisa se viajar um pouco no texto para entendermos. Então vamos estar lendo Jeremias no capítulo 18, do 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Primeiro texto base. Segundo texto base, Efésios 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvidos a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Através desse texto aqui nós percebemos que Deus sempre teve um mistério escondido nas Escrituras, no qual desde o princípio ele vem falando, mas estava implícito nas Escrituras e só passou a ser revelado depois da vinda de Cristo. E Paulo, no versículo 6 ali, ele diz assim, ele explica esse mistério de maneira bem resumida, mas ele explica, ele fala assim: a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo. O mistério de Deus era esse, que estava escondido nas Escrituras, que os gentios, através de Cristo, passam a ser co-herdeiros de uma promessa. E esse mistério, irmãos, está implícito aqui no texto que nós lemos de Jeremias 18. Então vamos analisar esse texto, fazer conexão com Gênesis para nós começarmos a encaixar as peças. A Bíblia fala que Jeremias desce à casa do oleiro e começa a observar o oleiro a trabalhar. E o oleiro estava modelando um vaso, chegou a um certo ponto, o vaso se quebra. Detalhe, o vaso se quebra. Não é o oleiro que quebra o vaso, irmãos. Muitos cantam, alguns louvores aí, falam: Senhor, quebra o vaso e faz de novo. Mas a Bíblia diz que o vaso se quebrou. E depois que esse vaso se quebra, o oleiro, ele modela outro vaso através daquele mesmo barro, correto? Então,
A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 7, irmãos, diz assim: E formou Deus o homem do pó da terra. Agora vamos conectar qual era o vaso que se quebrou, que Deus estava nos mostrando. Amém? Então, detalhe. E formou Deus o homem do pó da terra. Nós sabemos que o vaso que foi feito, ele foi feito do barro, né? E o homem também foi feito do barro. Então nós vemos uma conexão aqui do homem sendo modelado através do barro e um vaso sendo modelado também através do barro. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. Então agora nós vemos Deus modelando o homem, a imagem dele, certo? Então o oleiro que estava modelando aquele barro, ele é uma tipificação de Deus. Ele é uma figura de Deus, correto? Então a Bíblia diz que aquele vaso ele se quebra. O homem, irmãos, aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Nós sabemos que esse momento aqui foi o momento em que o pecado ele entrou no mundo, né? Através de Adão desobedecendo a lei de Deus. Então aquele momento que o vaso se quebra, certo? E é este mesmo momento aqui que Adão pega do fruto proibido e come, desobedecendo a lei de Deus. Nós vemos aqui que neste momento o vaso se quebra. E a Bíblia diz que do mesmo barro o oleiro molda outro vaso, correto? Agora vamos entender aqui. Uma pessoa fazendo um vaso, aquele vaso ele racha, ele quebra. O que a pessoa tem que fazer para modelar outro vaso? Ela tem que esmiuçar novamente aquele barro, correto? A ponto dele se tornar modelável novamente, né? Se tornar mole ali para poder modelar de novo. A Bíblia diz em Isaías 53 que Cristo foi moído pelos nossos pecados. Entende? Então, o fato do oleiro esmiuçar aquele barro novamente está apontando para Cristo sendo moído. Então, o vaso que se quebra, Deus estava mostrando o primeiro Adão. E o vaso que é refeito, a imagem, segundo o que o oleiro queria passar, o oleiro queria fazer, é o último Adão, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 45 fala: Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, espírito vivificante. Esse último Adão se referia a Cristo. Então, da mesma forma que aquele vaso que se quebra e daquele mesmo barro é feito outro vaso, Adão peca, mas da mesma linhagem de Adão vem Cristo. Porque nós sabemos que todos nós viemos da linhagem de Adão, correto? Então, dessa mesma linhagem, Deus faz Cristo conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E o detalhe, irmãos, é que nesse texto aqui de Jeremias 18, o Senhor sempre fala: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O Senhor ele fala duas vezes aqui, ó casa de Israel. Então,
Neste primeiro vídeo, eu quero estar mostrando para vocês que esse vaso que se quebra, Deus estava se referindo a Adão. E o vaso que foi refeito, Deus estava se referindo a Cristo. Então, a partir do segundo vídeo, nós vamos começar a desvendar o mistério a qual Paulo diz em Efésios 3. Correto? Então, o oleiro modelando um vaso, o vaso se quebra e é feito outro vaso. Deus fez Adão através do pecado, né? Esse vaso se quebra e Deus faz outro segundo a sua vontade, Cristo. Amém, irmãos? Então, meditem no que eu falei para vocês. E no próximo vídeo nós vamos entrar num contexto histórico e começar a abrir o leque desse mistério que Paulo diz que está nas Escrituras. Amém? Fiquem na paz do Senhor, irmãos.